No ar, Vovoteca TV. Estamos vivendo o trimestre da Loteca em dobro. Um concurso aos finais de semana, aquele normal, e o outro no meio de semana. E chegamos agora ao concurso 1106 e ele vem forrado de finais. Na tarde dessa quinta-feira, saberemos o valor da previsão do prêmio. Como existe grande probabilidade do 1105 ter acumulado, e se isso realmente se confirmar, a previsão deve ser na casa de 700 mil. A grade, ela vem dividida com 7 jogos no sábado e 7 no domingo, com 2 jogos internacionais. Vem aí a final da Copa do Rei em campo neutro e o Liverpool visitando o Manchester United pela 32ª rodada da Premier League. Agora que vocês deixaram o like, o joinha da sorte, eu chamo o Matheus para analisar as parciais da grande enquete Vovoteca e colocar sua visão nos números de momento. É com você, filhão! Mesmo com um dia a menos no ar, a grande enquete já registrava, às 14 horas dessa quinta, mais de 1.300 votos. E como de costume, vamos aos meus destaques. Temos no momento 12 colunas zebradas. Interessante, nos 4 primeiros jogos, todas com apenas 4%. Zebras sendo consideradas peso-pena. Entre todas essas zebraiadas, eu olho com muita cautela a zebra do Vitória com apenas 6%. E detecto aqui um perigo nesse Bavi que vai sair faísca, como a gente viu no primeiro jogo. Em menor escala de perigo, temos o Vila Nova, que mesmo perdendo a ida, pode, caso o Atlético jogar com o regulamento debaixo do braço, como muitos times fazem, dar oportunidade para o Vila aprontar. Já no nosso campo de surpresas, nós temos reservadas 11 colunas. No jogo 3, eu vejo essa surpresa do empate com bons olhos. Serve para o Criciúma, que venceu a ida e pode confirmar a campanha do Brusque, que só perdeu um jogo fora no estadual. Pelo mesmo motivo, esse empate surpresa para Atlético Goianiense e Vila Nova tem boas possibilidades. Assim como as duas pontas do jogo 14 são surpresas, muito viáveis. Afinal, esse repá da ida pode fugir do padrão dos empates e assim filtrar em 80% a loteca. Já em relação aos 3 super favoritos, o CRB, o Atlético Paranaense e o Flamengo, se eu fosse escolher um para cercar com um duplo, no empate, com certeza seria o CRB que vai enfrentar o Asa e esse jogo é muito perigoso. É isso aí, galera, esses foram os meus destaques da enquete. Eu vou agora passar a bola para o JP, onde ele vai mostrar a matriz com 14 secos e, além disso, dar algumas dicas extras para duplos. É isso aí, Matheus, se tornando um especialista em análises dos números da grande enquete Vovoteca. Boas dicas como sempre. E agora você joga na tela aquilo que eu estou mudando um pouco, voltando às origens do exterminador de zebra e também do nosso Vovoteca. Eu vejo que aqui no YouTube tem muita gente que fica atrás de jogo sugestão. E aí você vê jogo sugestão de 2 duplo, 3 duplo, 4, 5, jogo sugestão de bolão, etc, etc. Então tem para apostadores para todos os gostos, todos os bolsos, aí cada um faz suas escolhas. Eu creio que eu vinha fazendo um jogo com 5 duplos e eu não acho legal. Por quê? Porque R$ 48,00 pode ser muito para uma grande maioria, pouco para outra maioria. Mas não é um jogo assim tão barato. Mas, como eu sempre falo, todo jogo parte de uma matriz de 14 secos. Aliás, você pode entrar como eu entro lá no simulador do Vovoteca e simular seus 14 secos. O que acontece? Ao simular 14 secos, você vai acompanhando. Se você conseguir 9 acertos em média, você está muito, mas muito próximo de chegar em 13 ou 14 pontos na loteca. Porque você está falando de seco, tá ok? Mas é lógico, eu não deixo de dar, dentro das análises, a minha sugestão de duplo. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Jogo 1, Palmeiras e Santos. Não resta dúvida que o Palmeiras é um grande favorito. Ontem, pela Libertadores, poupou titulares na Argentina, mostrando que o foco é reverter a vantagem mínima do Peixe e levantar o caneco paulista mais uma vez. Na opção de duplo, se for usar nesse jogo, eu iria de 1x. Por quê?
pelo bom momento do Peixe, que vai renascendo da cinza e pode ser coroado com esse título. Ou seja, sair do Allianz com um empate, dá o título ao Santos. Quem sabe, né? Mas eu inicio aí com Palmeiras, coluna 1. Grêmio e Juventude. Para Grêmio e Juventude é quase a mesma coisa. Estou indo aí de Grêmio seco na minha matriz de 14 secos. Na ida, apesar da maior presença ofensiva do Juventude, o placar, infelizmente, para eles ficou em 0-0, ficou em branco. Agora a história é outra e o tricolor deve confirmar e ficar com a taça. Afinal, a última vitória, atente para o detalhe, do Juventude em Porto Alegre foi em 2004, há exato 20 anos atrás. Será que agora quebra o histórico? Eu acredito que não, e o Grêmio fica com o título. Coluna 1 é a minha matriz. Criciúma e Brusque, uma outra coluna 1, mas com sugestão de duplo. Por quê? O Bruscão perdeu em casa, perdeu a ida por 2-1. Agora, na jaula do Tigre, ficou difícil. Porém, não descarto um jogo pesado e bem disputado. Até porque o Brusque mostrou no campeonato que não amarela fora de casa, tá? Como é que ele foi? Ele 4 vitórias fora de casa, 2 empates e apenas uma derrota. Então não descarto aqui que seja usado um duplo coluna 1 e coluna do meio, se esse for um jogo que o amigo que está nos ouvindo decida cercar. Então, matriz, coluna 1. Esporte Náutico, outra coluna 1. Aliás, é uma tendência desse concurso. Muito superior na ida, vejo o Leão como bom favorito. Em que pese ser um clássico, a realidade que o limitado elenco do Timbu não tem passado confiança a ninguém. Até a torcida está brigando entre si. Eu acho que o Sport leva mais uma aqui, vence novamente. A matriz vai de coluna 1. Ceará e Fortaleza, outro clássico, outra decisão. Sempre um jogo incógnita. No jogo da ida ficaram no 0-0. Aí isso mostrou o quê? Porque isso pode até se repetir, né? E até poderemos realmente ter a repetição desse resultado. Assim, a minha matriz parte da coluna X, porém, se fosse indicar um duplo, né, nesse jogo seria um X, porque vejo o Vozão melhor preparado no momento. No 6 é o CRB e Asa, estamos lá no Alagoas, né? O CRB venceu com dificuldade, mas venceu fora, né? Na casa do Asa. E como ele venceu, agora ele está com a vantagem, né? E vai mostrar a sua melhor condição, não tenho dúvida, diante de seu público. Deve vencer novamente e talvez até com uma maior facilidade. Quer caçar zebra? Use aí um duplo, um X. Matriz, coluna 1, CRB. Atlético Paranaense e Maringá. A diferença técnica do Furacão deve prevalecer. Venceu a ida por 1-0 e agora em casa aumenta o seu favoritismo. Destaco, né? E vamos lá, um destaque bom aqui. Em 11 visitas que o Maringá fez ao Atlético desde 2011, o Maringá não venceu nenhuma vez. Nesse período, o Maringá foi e perdeu 11 vezes e empatou 2. Eu acho que não vai para o terceiro empate. Palpite então na matriz para iniciar Atlético Paranaense e devo fechar nessa coluna 1. Atlético, outro é o de Bilbao e Mallorca. Isso aqui é a Copa do Rei da Espanha. O campo é neutro, tá? Localização neutra. O Atlético de Bilbao vem aí de uma derrota fora de 2-0 para o Real Madrid e o Mallorca vem de um empate fora também 0-0 com o Valência. Mas aqui nós devemos esquecer a La Liga. É Copa do Rei e como em todas as Copas a tendência é de jogo sempre pegado, né? Com muita disputa. Por isso minha primeira marcação fica naquilo que é considerado surpresa, que é o empate, em que pese o maior poderio do Bilbao. No uso de duplo, com certeza usaria a coluna 1 e coluna do meio. Manchester United e Liverpool, aqui é Premier League, ambos jogam ainda nessa quinta, né, nessa rodada intermediária do meio de semana, o que pode causar aí alguma diferença na análise final, né? Pode ter aí desfalque, pode ter contusões, cartão vermelho,
Ou seja, uma série de coisas que pode acontecer em uma pré-loteca. Porém, o Liverpool briga pelo título. O United briga ali por Copas Europeias. E creio, né, que um título deve superar a vontade, né, de qualquer equipe. Então eu não deixaria jamais a coluna do Liverpool em branco, sendo desprezada. Caso for usar um duplo, eu indicaria para vocês o duplo X2, porém, matriz coluna 2. Cruzeiro e Atlético Mineiro, lá vem mais um clássico aqui, decisão, é no Mineiro, não tem como deixarmos a coluna do meio sem cobertura, tá? Na ida, ambos a seu modo mostraram capacidade de ficar com a faixa de campeão, essa é a realidade. Portanto, estamos diante de um jogo digno de triplo. Se for usar duplo, aí eu vejo equilíbrio, né? Coluna 1 ou coluna do meio e coluna 2. Aí ficar a critério de cada ouvinte, de cada leitor do vovoteca.com e do Lotequeiros BR, e porque loteca é aquilo que eu sempre digo, é um jogo individual. Aqui eu mostro a coluna do meio como meu início de montagem de jogo. Bahia e Vitória é o mais um Bavi, Salvador vai parar. É sempre assim quando o Bavi vale o título. Vejo uma possibilidade maior no Bahia, que joga em casa, é verdade, por isso começo com ele na coluna 1. Mas sabe como é, o Vitória está na fila desde 2017 e vai com a faca nos dentes. Se eu não me engano, em 2016 também tiveram essa mesma situação. O Vitória ganhou no Barradão, porém perdeu na Fonte Nova. Mas como ele teve o melhor saldo de gol, ele acabou ficando com o título lá no distante 2016. Aqui eu começo com Bahia, coluna 1. Talvez eu fique só nessa coluna 1. Atlético Goianiense e Vila Nova. Na ida, 2-0 para o Atlético Goianiense. Isso aí mostrou a superioridade do Dragão. Sabemos que no futebol tudo é possível, mas destaco, nesse estadual, o Atlético não perdeu como mandante nenhum jogo. Foram 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Deve confirmar, portanto, mais um título e acredito que com vitória. Por isso eu estou com ele na matriz e talvez seja minha única marcação, coluna 1. Flamengo em Nova Iguaçu, jogo 13. Olha o número do Zagallo aí. O Fla passou a régua na ida, né? Venceu logo de 3-0. Escancarou a diferença técnica dos elencos. Acredito no título com vitória do Mengo. Espero que sem sustos. Acho que não vai ter susto. Palpite de matriz e palpite do jogo vai ficar na coluna 1. Remo e Paysandu é o jogo 14. Fechando a loteca 1106. Nessa overdose de lotecas, estamos tendo uma overdose de repá. Ontem ficaram no 0-0 pela Copa Verde. E foi um jogo morno, tá? Assisti boa parte dele. Um jogou bem o primeiro tempo, foi o Remo. Depois caiu de produção. O Paysandu melhorou no segundo tempo, mas enfim, ficaram no 0-0. Não sei se vai se repetir isso aqui, né? Eu acho que nesse final de semana vai ser um jogo talvez um pouco mais aberto. Eu disse talvez. É sempre um jogo que a gente pensa no empate. Essa que é a verdade. Mas, além do empate, minha matriz pega aí o Remo na coluna 1. Tô vendo mais na intuição que ele pode vencer, tá? Mas eu posso falar para vocês que se o bolso permitir, aqui é um jogo para triplo. É isso aí, galera. Tá aí minhas 14 da análise. Tá aí o esqueleto, né? O esqueleto do meu jogo. E depois a gente vai pôr um ossinho aqui, outro ali. E talvez faça aí um jogo dependendo do prêmio, né? Que a Loteca vai pagar nesse final de semana. Aí eu escolho um valor para jogar. E cada um deve escolher o seu valor. Não deve abusar, tá? Abusar não vale a pena. Loteca é como todas as loterias. É uma loteria. É lógico que a gente conta aí com análise, com um monte de coisa que sempre pode ajudar. Mas no frigir dos ovos, o que vai mandar mesmo é a sorte, né? A sorte na escolha de cada um. Continue nos visitando lá no vovoteca.com com muita planilha informativa
Lembrando que na loteca do meio de semana eu lancei o Jornalteca, tá? Eu fiz uma análise completa, escrita, dos times internacionais da Sul-Americana e da Libertadores que iriam enfrentar os brasileiros. Se você passou lá, você vê a dica que eu dei na vitória do Júnior sobre o Botafogo no Maracanã. Foi certeira, né? Expliquei direitinho, mostrei a campanha do Júnior fora de casa, destaquei o seu artilheiro Baca ainda, eu falei, a defesa que tome cuidado, e ele fez logo 2 gols. Então é isso é Vovoteca, isso é Lotequeiros BR, são análises, são planilhas estatísticas informativas, e aqui no Vovoteca TV eu trago às quinta-feiras um resumo, né, algo que eu possa acrescentar para ajudar a todos indistintamente. Aquele que joga R$2, aquele que joga 200, 1.000, né? Tem lotequeiro de todos os valores. É isso aí, e falando em valores, aumente sempre os valores que você dá para sua fé em Deus e seja feliz sempre. Para isso eu digo amém.